E aqui nessa leitura tem uma catequese interessante. Tem alguns elementos que nós vemos dentro da tradição judaica, que nós vemos nessa leitura, e que a igreja, na sua tradição litúrgica e espiritual, ela assumiu e ela levou à plenitude. Um primeiro elemento: a assembleia estava reunida na praça, diante da palavra, diante da lei, estava reunida em torno da palavra. Quando nós estamos numa celebração eucarística, como aqui, a assembleia reunida, a assembleia que compõe a liturgia, nós estamos diante da palavra. Nós estamos diante daquilo que Deus fala a nós na Escritura. Depois, um segundo elemento que a primeira leitura de hoje coloca. O sacerdote Esdras, ele subiu num estrado de madeira, um lugar que era um pouco mais elevado, para proclamar a palavra, para proclamar a lei. Na igreja nós também temos esse elemento. Vocês já perceberam que aqui nós temos, na Santa Teresinha, também na São João Paulo, muitas igrejas têm, talvez alguma não tenha. Mas é bom que tenha essa diferença. Vocês já perceberam que aqui eu estou no ambão, eu estou na estante da palavra, e tem uma outra estante mais simples, em que são feitos os comentários. Por que isso acontece? Aqui tem uma pedagogia da igreja, tem um ensinamento. A palavra, é bom que ela seja proclamada de um lugar que seja mais visível. É bom que a palavra seja proclamada de um lugar diferenciado. E o peso de um comentário na liturgia, que é pedagógico, que é bom, mas o peso de um comentário não tem o mesmo peso da palavra. A importância que tem um comentário não é a mesma importância da palavra. Então, na liturgia da igreja, nós vemos essa pedagogia. Nós temos um ambiente, nós temos um lugar, nós temos um objeto, vamos dizer assim, que põe em relevo a proclamação da palavra. Depois, um terceiro elemento. O povo ouviu a lei e ouviu a palavra. O povo acolheu a palavra. Nós aqui também, enquanto assembleia, nós estamos ouvindo a palavra. Nós ouvimos as leituras, ouvimos a proclamação do Evangelho. Nós também estamos e precisamos acolher essa palavra. Uma palavra que vem pelos ouvidos, mas uma palavra também que tem que cair no nosso coração para que gere frutos de conversão. E depois, um quarto elemento: o povo responde à palavra que foi proclamada. Aqui na missa, na celebração eucarística, nós ouvimos a palavra, acolhemos a palavra, e depois nós podemos responder a palavra com um salmo que responde à primeira leitura, e mesmo com as preces. Por isso que as preces da Assembleia também podem ser feitas do ambão, porque é uma resposta àquilo que Deus proclamou na sua palavra, na sua Escritura. Então aqui nós temos uma catequese belíssima. E quando eu falo de estarmos atentos a Deus que nos fala por meio da Escritura, nós realmente precisamos estar atentos. São Gregório Magno, ele dizia que a verdade da palavra é uma só, a verdade da Escritura é uma só, mas ela é multifacetada. Como assim? Nós ouvimos uma palavra, Deus fala a nós pela Escritura, mas a forma como cada um vai aplicar isso na sua vida e vai acolher uma determinada situação, podemos dizer que isso é particular. As leituras de hoje, você pode estar vendo uma situação na sua vida que você vai acolher essa palavra diante dessa situação que você está vivendo. Pode ser que eu acolha a palavra de uma forma diferente. E aqui na homilia, vocês me conhecem, eu fiquei aqui 2 anos. Eu não vou falar tudo na homilia, gente. Às vezes a segunda leitura de hoje, quando São Paulo fala do corpo místico de Cristo, pode ser que para alguma pessoa chame mais atenção. Eu não vou comentar da segunda leitura hoje. Então precisamos estar atentos. Deus se comunica, Deus fala a nós pela sua palavra, Deus fala a nós pela Sagrada Escritura, e nós precisamos acolher essa verdade e perceber onde na nossa vida, em que situação Deus está nos direcionando. O evangelho de hoje, desse terceiro domingo, parece um evangelho desconexo, porque ele tem 2 partes. Na primeira parte é o início do evangelho de São Lucas. Então, o evangelho de hoje começou dizendo, São Lucas escrevendo, que depois de fazer um estudo cuidadoso, depois de procurar as testemunhas oculares, ele começou a redigir e a relatar aquilo que
Eles viveram em aquilo que eles experimentaram. Aqui nós vemos a preocupação de Lucas. Ele não redigiu o seu evangelho, ele não transmitiu aquilo que ele experimentou a partir de si mesmo. Ele procurou as testemunhas oculares, aquelas que eram dignas de confiança, para que ele pudesse transmitir os ensinamentos de Jesus e aquilo que Jesus fez. E depois o evangelho dá um salto para o 4º capítulo de Lucas. E o 4º capítulo, começa no versículo 14, diz que Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. Se Jesus voltou para a Galileia, onde que ele estava? Ele estava no deserto. Se você pega o início do capítulo 4 de São Lucas, Jesus estava no deserto sendo tentado pelo demônio. Vencendo as tentações com a força do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia, entrou em Nazaré, foi para uma sinagoga, como era o costume, e ali ele tomou uma leitura do profeta Isaías. Está no capítulo 61 de Isaías. E Jesus proclama a leitura e depois ele se senta para explicar a Escritura. O gesto de sentar-se naquela época era sinal de autoridade. Então Jesus, além de entrar na sinagoga, que era o lugar da reunião judaica, das orações, dos salmos, dos cânticos, das leituras que eram proclamadas, ele proclama a leitura, retomando Isaías, ele se senta. E ele diz: hoje se cumpriu aquilo que acabaste de ouvir. Ou seja, Jesus está dizendo, aquilo que o profeta Isaías anunciava, aquilo que ele profetizava, está se cumprindo em plenitude em mim, na minha pessoa. Eu vim anunciar o tempo de libertação. Eu vim trazer o ano da graça do Senhor. A leitura de Isaías está falando do jubileu judaico. O que era o ano da graça para os judeus? O que era um jubileu judaico? E depois Cristo veio inaugurar um jubileu cristão. A cada 50 anos, os judeus celebravam um jubileu e que tinha um sentido muito especial. Eles chamavam de ano da graça do Senhor. A cada 50 anos, o jubileu judaico, ele concedia ao povo o perdão das dívidas temporais, o perdão das dívidas financeiras. Então, uma pessoa que tivesse uma dívida e ainda não tivesse saldado aquela dívida, a dívida era perdoada. Uma pessoa que tivesse perdido uma terra por conta de alguma dívida, a terra poderia ser restituída. Então era um ano de graça, era um ano que acontecia o perdão das dívidas financeiras. Só que Jesus, mais do que o perdão de dívidas financeiras, qual que é o perdão que Jesus veio nos trazer das nossas dívidas espirituais? O perdão dos nossos pecados. Ele veio trazer o tempo da graça do Senhor. Ele veio inaugurar o jubileu cristão para nos dar o perdão dos nossos pecados. E é interessante que nesse ano de 2025, nós estamos vivendo um jubileu que foi convocado pelo Papa Francisco. Quando os jubileus começaram na igreja, lá no século XIV, primeiro era a cada 100 anos, depois passou para 50 anos, agora para 25 anos, e também podem ter os jubileus extraordinários. E dentro de um jubileu cristão, católico, nós temos sinais. Então existe uma igreja que tem uma porta santa, que nós podemos passar. Depois que passamos pela porta santa, antes, podemos fazer uma peregrinação, passamos pela porta santa, fazemos a confissão dos pecados, colocamos o nosso propósito de emenda, depois rezamos pelo Papa e podemos receber a indulgência plenária. Mas não são somente sinais rituais, não são somente sinais exteriores. Ao mesmo tempo que eu cumpro esses sinais exteriores, que são importantes, que são necessários, eu também preciso perceber na minha vida o que eu preciso mudar. O que eu preciso mudar na minha mentalidade, o que eu preciso mudar no meu coração, o que eu preciso mudar no meu relacionamento com as pessoas. São sinais exteriores que me concedem o perdão dos pecados, mas que também me ajudam a viver na graça do Senhor, que também me ajudam a caminhar buscando a minha conversão. E aqui aparece um trecho no Evangelho de hoje, que um escritor dos primeiros séculos da igreja, ele fez um comentário a partir desse trecho. Aqueles que ouviam Jesus na sinagoga estavam com os olhos fixos nele. Nós tivemos um grande escritor no início da igreja chamado Orígenes. Foi um grande escritor. Uma pena que por alguns deslizes
ele não foi canonizado, mas os escritos dele são impressionantes, são muito profundos. E Orígenes, olhando para esse trecho, vendo que o povo fixava o olhar em Jesus, ele fez um comentário das suas obras. Ele falava assim, que feliz era a assembleia litúrgica que mantinha o seu olhar fixo em Jesus. Infeliz era a assembleia litúrgica que não colocava o seu olhar em Jesus. Ontem fez 2 anos que eu estou aqui na paróquia. Estou me despedindo hoje. E ontem fez 1 ano que o Padre Omar está aqui. Eu sei que quando eu cheguei na São Pedro, até pelo início de ministério, né? Então vou fazer 3 anos de ministério. Então até pelo início de ministério eu sei que eu fui duro em alguns momentos, às vezes um pouco insensível, um pouco eufórico. Mas nesses 2 anos, vocês devem se lembrar disso, em diversos momentos eu chamei atenção para nós participarmos bem da celebração eucarística. Porque aqui na celebração eucarística, nós celebramos, nós atualizamos o mistério pascal. A celebração da Eucaristia, a celebração da Santa Missa, é a oração por excelência da igreja. É um rito que a igreja prepara, que Deus prepara dentro da igreja, para nos conceder a palavra que é proclamada e para nos conceder o corpo e o sangue do seu Filho. E Orígenes estava certo. Infeliz a assembleia que não mantém o seu olhar em Jesus. Se nós participamos da missa, se nós chegamos na igreja, tem gente que já chega na igreja dando mais notícia que o GCN e a Veja junto. A pessoa já chega agitada na igreja. Não se prepara, não se recolhe um pouco, não respira. Se a pessoa já chega agitada, depois se dentro da celebração eucarística nós não estamos atentos aos ritos, à proclamação da palavra, aos sinais litúrgicos, aos gestos litúrgicos, responder quando necessário, cantar quando necessário, fazer silêncio quando necessário, se nós não mantemos o nosso olhar fixo em Jesus, aquele fruto que nós poderíamos tirar da celebração da Eucaristia, nós não tiramos. Ou tiramos muito pouco. Na celebração da Eucaristia, gente, o nosso alimento é a palavra, o corpo e o sangue de Cristo. Bala, chiclete, se deixar tem gente que faz churrasco dentro da igreja. Chega com cooler, assim, com bebida, né? Aqui não é lugar para isso, gente. Existem outros momentos para isso. Aqui nós estamos reunidos em torno da palavra e em torno do altar. Então, a nossa postura corporal, as nossas vestes, tudo isso deve nos levar a atualizarmos o mistério pascal. A roupa pode ser simples, mas ela tem que ser digna. Não precisa ser uma roupa luxuosa, mas que seja digna da celebração eucarística. Como que os antigos diziam? É a roupa de ver Deus. Às vezes não era uma roupa luxuosa, mas era uma roupa digna. Era simples, mas digna da celebração eucarística. Então, queridos irmãos e irmãs, que o nosso olhar esteja fixo em Jesus. Que o nosso olhar e que o nosso pensamento esteja atento em cada celebração eucarística, em cada missa que nós celebramos e que nós participamos. No momento da consagração, ao menos nesse momento hoje, quando o Padre consagra o pão, que se transforma no corpo de Cristo, quando o Padre consagra o vinho, que se torna o sangue de Cristo, ao menos nesse momento, fixe o seu olhar em Jesus. Coloque o seu olhar em Jesus. Aqui no altar, nós atualizamos o mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição de Cristo. E hoje nós damos graças a Deus por essa palavra que Deus nos concede, pela Eucaristia que estará sobre o nosso altar. Rendemos graças a Deus, porque Ele vem até nós, Ele nos envia o Seu Filho Jesus Cristo, na palavra, no Seu corpo e no Seu sangue, na Assembleia reunida, para nos fazer continuar a nossa caminhada de conversão.